Graça e paz, igreja, amém? Muito bom dia, mais um domingo aí que estamos aqui para prestar culto ao Senhor, mais um culto que estamos aqui para adorar o Senhor. Em nome de Jesus, vamos estar orando nesse início. Peço que a igreja se coloque de pé para que a gente possa estar orando ao nosso Senhor. Amém. Senhor Deus eterno, Pai, na Tua presença aqui estamos, Senhor, mais um domingo de manhã que estamos aqui, Pai, prestes a Te adorar, a Te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa passear em nosso meio, Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobreviver sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, que não venha ser nada de nós, mas tudo para Ti e de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Envia anjos nesse lugar, Pai, e guarda-nos aqui na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar conosco sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo a palavra em Salmos 27. Salmos 27, capítulo 27, versículo 1. Do 1 ao 4. Quem está dormindo, dá um glória. Aê, está todo mundo acordado. Amém? Vamos estar lendo então. Salmos 27, versículo 1 ao 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Até aqui. Essa palavra veio ao meu coração já há alguns dias, mas eu não estava conseguindo achar na Bíblia esse texto, e graças ao aplicativo de Bíblia no telefone, tem aquelas palavras do dia, chegou para mim ontem exatamente essa palavra que eu estava na minha cabeça, graças a Deus. E como diz aqui, né, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus da nossa salvação, o Senhor dos senhores, o Rei de todos os reis. O Senhor é um maravilhoso mesmo, sabe? É algo que eu não consigo nem me expressar direito, porque olha o Deus que a gente serve. Mesmo que estoure uma guerra contra nós, ainda assim a gente terá confiança, porque Ele é o Senhor dos senhores, esse é o Deus que a gente serve. Que a gente possa ter isso em mente todos os dias de nossas vidas e nunca perder a confiança e a fé nele. Porque pode cair 10.000 à minha direita, mais 10.000 à minha esquerda, mas nós continuaremos de pé. Isso se a gente perseverar e confiar no Senhor. E isso é muito forte, porque muitas vezes a gente deixa de confiar e deixa de ter fé e esquece que Ele é a nossa salvação e a nossa luz. E que a gente possa estar se lembrando disso todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Tudo está preparado aqui. A casa
Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor. Tu és Deus, Tu és o Senhor. Acampe sobre o nosso meio nesse momento, Senhor. Aleluia. Preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu amigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Tu és o nosso prazer, Deus. Fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Adore mais e mais. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu amigo, meu lugar secreto, e só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. 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 Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem.
estaremos passando agora, como já oramos antes, né? Estaremos passando a palavra para nossa pregadora internacional. Graças a Deus. Bênção para nós. Pode. Som. Estarei orando pela vida da irmã nesse momento. Amém? Se eu posso estar estendendo a sua mão aqui para frente. Senhor Deus eterno Pai, na tua presença aqui estamos mais uma vez, Senhor. Que o Senhor possa estar com a sua filha nesse momento, Deus. Que a palavra que o Senhor passou ao coração dela, Pai, que ela possa passar aos nossos corações e que o Senhor use a boca da tua filha nesse momento para falar conosco aos nossos corações, Senhor. Que essa palavra venha ser bênção para a nossa vida e que nós venhamos mudar, Pai, cada dia através das palavras, Senhor. Em nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com toda a igreja. Mais uma vez, é um grande privilégio e muita responsabilidade estar aqui, mas eis-me aqui, Senhor, e que toda a honra e glória seja dada a Ele. Amados, a palavra que o Senhor me deu para trazer nesta manhã, ela vai falar um pouquinho sobre um pouco do que estamos sentindo nesse momento de pandemia, nesse momento onde a dúvida e o medo têm roubado as maiores experiências com Deus. E eu convido os irmãos a estar abrindo a palavra em Mateus 14, 22. Nós vamos estar fazendo uma ligação depois também em Mateus 17, 14, 20 e em Marcos 4, 35, 40. Mas a princípio, Mateus 14, do 22 ao 31. Amém? A palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao viram-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E eis que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Nós vamos estar aqui, podem se sentar, por favor. Nós vamos estar aqui entendendo um pouco do que é fé para andar sobre as águas. A fé para sair da zona de conforto,
para viver experiências com Deus. Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar, enquanto ele se despedia da multidão, e subiu o monte a fim de orar. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da madrugada, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos viram Jesus andar em direção a eles. Pensaram que era um fantasma, gritaram de medo, mas Jesus, para acalmá-los, disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro respondeu: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas." Jesus respondeu com uma só palavra: "Vem." Pedro começou a andar pela fé, enquanto mantia os seus olhos fixos em Jesus, caminhou sobre as águas. Porém, quando tirou os olhos de Jesus, se distraiu com o que acontecia em sua volta, o vento. Teve medo e começou a submergir e gritou: "Salva-me, Senhor." E Jesus tomou Pedro pelas mãos e respondeu: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Para viver experiências com Deus, é preciso ter uma fé prática. Jesus disse para Pedro: "Vem." Ele pegou aquela palavra e foi. Mas enquanto Pedro estava ali, abraçado com aquela palavra, vivendo aquela palavra, Pedro andou sobre as águas. Mas veio a dúvida, o medo, e roubou de Pedro essa experiência. Enquanto eu estava lendo esse texto, e quando a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu assim: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Dá uma impressão que o coração do Senhor doeu e diz: como a gente poderia ter se divertido andando sobre essas águas? Quanta coisa você iria aprender e usufruir nessa experiência, Pedro. Por quê? Por que você se distraiu? Porque teve medo do vento. Foi eu que falei para você: vem. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? O Senhor nos chama para viver experiências com Ele. Deus fala para a gente: sai da zona de conforto e vem. A princípio a gente até vai, todo entusiasmado. Mas chega no auge da experiência, acontece alguma coisa ao nosso redor, a gente tirou os olhos do Senhor, acabou. A dúvida vem, o medo vem, tchau. Rouba. A dúvida e o medo roubou de Pedro uma experiência que até o próprio Deus sentiu. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente sente um sentimento de Deus aqui nessa expressão, né? E nós realmente precisamos viver, não permitir a dúvida, o medo roubar da gente. A dúvida e o medo andam junto. A gente tem que estar sempre atentos a isso. Mas também a fé e o amor, que é a coragem e o foco, também andam junto. Temos que estar atentos o tempo todo. Em 1 João 4,18 diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Esse perfeito é sem deficiência. E esse crer é a firmeza. Onde o nível que a nossa fé tem que chegar? Sem deficiência e firme. Sem balançar. Vamos agora
para o texto de Mateus 14, 20. Mateus 17, 14 e 20. Sete, 17, 14 ao 20. Amém? E quando chegaram, a cura, o título está assim, a cura de um jovem possesso. Aqui nós vamos falar sobre a fé para expulsar demônios. Nós falamos no primeiro, a fé que nos faz andar sobre as águas. Nós agora vamos falar da fé para expulsar demônios. 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, peço-te que de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O Senhor exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximou de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da sua pequenez, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essas coisas não impediram, até o 20. Então, aqui nós vamos ver que precisamos nos posicionar para cumprir a missão que nos foi proposta. Todos nós temos essa missão, tá? Muitos jogam essa missão, entre aspas, o povo da intercessão, do Ministério de Libertação. Aqui, todos nós temos essa missão. Jesus explica que o fracasso dos discípulos, quando tentaram curar um menino endemoniado, foi por causa da dúvida e da incredulidade. Os discípulos tinham poder, autoridade para expulsar o demônio. Ou melhor, os discípulos tinham, a pergunta é, os discípulos tinham autoridade, tinham o poder para expulsar o demônio? Sim. Sabe onde está registrado? Em Mateus 10. Em Mateus 10, 1. Não precisem abrir não, irmãos. Eu mesmo... Vou só achar aqui. Que diz assim, ó. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Essa autoridade foi dada pelo Senhor aos seus discípulos. Todos nós somos discípulos do Senhor. Todos nós recebemos essa autoridade. Muitos pensam que precisam de muito poder. Hoje em dia se faz se põe um holofote nessa questão. Mas muitos pensam que precisam de muito poder, muita autoridade. Muita gente tem medo quando se chega até ele alguém endemoniado ou se manifesta alguém perto dele, ele fica perdido. Eu preciso de poder e autoridade, aquela confusão toda. Aqui a palavra do Senhor nos afirma isso que nós temos, foi dado pelo Senhor. O problema não é ter poder e autoridade. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem essa autoridade. E essa autoridade funciona pela fé. É pela fé. E já nos foi dada. A dúvida rouba essa autoridade. Ela rouba essa fé. E
Quanta fé é necessária para expulsar um demônio? A palavra do Senhor diz aqui o quê? Que do tamanho de um grão de mostarda. Porque uma fé do tamanho de um grão de mostarda move uma montanha de um lado para o outro, se posicionarmos crendo, não permitindo que a dúvida e o medo nos roubem. Expulsar um demônio, entre aspas, tá, irmão? A palavra é moleza. O que nos faz entender isso, porque olharmos, o nosso coração não tem que estar no holofote de eu expulsei um demônio, mas em nome de Jesus aquela pessoa ficou livre. Esse amor tem que invadir o nosso coração a ponto de nos posicionarmos para ter essa fé, para usar essa autoridade, né? E agora vamos para o texto de Marcos 4, 35 ao 40. Marcos 4, do 35 ao 40. Jesus acalma a tempestade. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado, para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco para o outro barco e seguiram. É isso mesmo? É. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os desesperaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós vamos falar sobre a fé que acalma a tempestade. Precisamos ser ousados na fé para mudar circunstâncias. Certa tardinha, depois de um dia atarefado, de Jesus pregar para as multidões, disse aos seus discípulos: vá para o outro lado, pegue o barco e vá para o outro lado, passemos para a outra margem. A palavra foi: passemos para a outra margem. Jesus estava dizendo: vocês vão chegar lá do outro lado. E Jesus entrou dentro do barco, deitou, dormiu, tranquilo. Mas veio a tempestade foi ficando tensa, o mar foi ficando agitado e o barco se enchendo d'água, e os discípulos com medo acordaram o Senhor dizendo: não te importas, estamos perecendo, vamos morrer, o Senhor está aí dormindo? Eles tinham se esquecido da palavra de Jesus no início da viagem. Jesus diz: passemos. Então Jesus voltou, acalmou o mar, acalmou o vento, o mar da Galileia voltou a ser calmo, quieto, mas Jesus volta para eles e diz assim, os repreendeu assim: por que duvidaram? Por que estão cheios de medo? Eu disse para que passemos para a outra margem. Presta atenção no que eu falo. Os discípulos tinham permitido o medo e a dúvida entrar no coração deles, fazendo com que eles esquecessem daquilo que o Senhor tinha dito. E mais uma vez, a dúvida, o medo triunfou. Nós vemos aqui
em cada uma dessas passagens, Jesus repreendendo os discípulos pela incredulidade. Cada um deles, e Jesus teve que resolver todos os problemas que eles não resolveram. E nesses 3 casos, os discípulos possuíam o poder e a autoridade para executar aquilo que estava proposto na missão de cada um. Mas, cada um deles, a dúvida entrou em cena e deixou eles. Então, muitas vezes, nós temos que estar vigilantes, porque muitas vezes a dúvida e o medo nos impede de viver experiências extraordinárias, transformadoras na nossa vida. Em Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos digo que se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. A palavra do Senhor, ela está cheia desses posicionamentos. O que nós temos é que estar vigilantes e atentos, pois como ele diz, por que vocês não prestam atenção no que eu falo? Por que vocês têm tanto medo de executar aquilo que eu mando fazer? Vamos viver momentos como esses, de tempestade, momentos que vão ter que andar sobre as águas, momentos em que vamos ter que libertar os cativos, porque em Isaías 61 diz, vamos abrir a palavra em Isaías 61 e ler juntos. Aqui está a nossa missão, aqui está a recompensa do cumprimento da missão. Nosso Deus, ele é tremendo, ele não nos envia a lugar nenhum, a fazer coisa nenhuma, se ele não estiver conosco, nos amparando. Amém? Abriram? A palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu quero que vocês leiam isso e se apoderem dessa palavra, tá? A palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria, ao invés de prantos, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão o vosso rebanho. Estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinhadeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos glorieis. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exaltarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuirdes o dobro e tenhais perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente sua recompensa, com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes em meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijei-me muito no Senhor,
e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça, o louvor perante todas as nações. Temos uma missão, temos uma recompensa. Nós não podemos permitir que o medo e a dúvida nos roube viver as experiências que nos é trazida na missão que nos foi proposta. Eu não sei, irmãos, qual é a sua montanha. Eu não sei o que a dúvida ou o medo, a incredulidade tem te roubado. Uma coisa eu sei, Deus é fiel para cumprir tudo o que promete. Se Ele diz, se cumpre. Quando o Senhor te falar algo, creia, não perca o foco, envolva essa palavra com fé e não deixe que a dúvida, o medo te roube essa experiência. Nada que o Senhor diz é sem propósito. Fique atento. Seja sensível a Deus. Tenha um coração ensinável. Não está entendendo? Obedeça. Se submeta. Use a autoridade dada por Deus. Não permita a dúvida roubar mais nada de você. Vivemos num momento onde o medo e a dúvida nos assola com muita força. Mas também a palavra do Senhor nos adverte a estarmos firmados no que Ele diz. A palavra de Deus, ela é o nosso forte, o nosso foco. Então, que nós venhamos colocar em prática. Vai ter momentos que nós não vamos entender. Eu estava até aqui no momento da aula dominical, da escola dominical, falando com os irmãos. Eu estava aqui limpando a igreja. E quando eu cheguei lá atrás, Deus disse assim, vai para o altar. Se ajoelhe lá e fique lá. Fique lá. Não fala nada, fique lá. Eu olhei assim e falei, mas a gente já logo fala assim, quando Deus chama para perto dele, a gente é para falar alguma coisa, né? Mas para ficar quieta, Senhor, logo eu? Difícil, mas vamos lá. E vim. Me ajoelhei aqui. Fiquei 10 minutos. E ele disse, pode levantar. E eu fiquei assim, meu Deus, não entendi nada. Mas vou me submeter. E durante eu limpando, eu só vinha em minha mente quebra de grilhões, desatar ataduras. E eu ficava assim, meu Deus, o que isso quer dizer? Isso quer dizer? E aí eu já começo, né? E uma semana depois, a minha filha e o meu genro foi diagnosticado com a Covid. Não é fácil, não está sendo fácil. Eu tenho que estar nesse mover aqui, em momentos andando sobre as águas, em outros momentos usando a autoridade de libertação, em outros momentos usando a autoridade para mudar alguns quadros, algumas circunstâncias. E logo também veio à minha mente que o Senhor não nos deixa desavisados. O Senhor sempre nos avisa antes de alguma coisa acontecer. Nós queremos que Ele chegue e fale assim, vai acontecer isso. Mas Ele quer que nós venhamos buscar e depender dEle. Então vai haver momentos em que nós vamos viver assim. Momentos como esses. Mas aqui foi nos mostrado o que a incredulidade, o que o medo, o que a dúvida tira de nós. É momento de nos posicionar. A nossa oração é, Senhor, me alinha ao centro da Tua vontade, porque a minha tendência é desviar. Então, irmãos, que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus, viver uma fé que agrada a Deus. Que o Senhor nos ajude a confiar e a descansar nele. Que o Senhor não permita que nós venhamos
nos esquecer daquilo que Ele fala nos momentos de dificuldade, de pressão, de perseguição, de testes, né, da própria fé, como hoje nós aprendemos com a igreja de Esmirna. O povo foi provado na fé, mas não arredou pé, permaneceu firme. Aquela igreja, duvido que a dúvida e o medo operavam ali. Não, eu morro, mas não arredo pé. E assim nós temos que ser também. Que nós venhamos cumprir a missão que nos foi dada, que nós venhamos não permitir que a dúvida e o medo nos roube, e que nós venhamos desejar, buscar viver essas experiências transformadoras, porque cada experiência que nós vivemos com Deus, algo em nós é transformado, algo em nós é aperfeiçoado. Eu costumo dizer que cada dificuldade é um passo firme para a presença do Senhor. Amém, irmãos. Que o Senhor venha gerar mais em nossos corações, que esse louvor venha gerar um fruto nos nossos corações, um posicionamento, adorar ao Senhor com atitude. Então, agradeço desde já a oportunidade, que os irmãos tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada. O pastor Cleiton se encontra na Escola de Missões, dando aula, né? Que o Senhor venha abençoá-lo grandemente nessa missão que lhe foi proposta, e que nós, os que vierem à noite, né, que também recebam de Deus, e que a graça do Senhor esteja sobre toda a igreja, que todos vão em segurança para casa, que todos tenham uma semana abençoada. Quinta-feira temos culto presencial, né? Terça-feira, torre de oração, e que nós venhamos estar intercedendo, irmãos, venhamos nos posicionar a viver essa fé de autoridade, para que nós venhamos estar intercedendo pelos enfermos, por todas as pessoas que nesse momento estão perdendo a fé, estão duvidando do poder da palavra. Então, assim, que nós venhamos estar servindo ao Senhor com excelência. Amém? Deus abençoe a todos.